Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Meu nome é Fabrício de Oliveira, tenho 46 anos e prefiro não falar de onde eu sou, apenas que sou do interior do estado que moro. Escrevo aqui para contar uma história sobrenatural e assustadora que aconteceu comigo há mais ou menos uns 20 anos atrás. Desde os 19 anos, trabalho numa empresa que presta serviço de vigia e guardas em empresas, bancos, escolas e hospitais. O primeiro trabalho que peguei nessa empresa foi trabalhar como guarda em um banco durante o dia. Trabalhei nesse banco por volta de uns 5 anos ou 6. Depois, a empresa me colocou para trabalhar em um hospital. Nesse hospital, teria que fazer o turno da noite, que era das 6 da tarde às 6 da manhã. Era um hospital que ficava em outra cidade, uma cidade vizinha aqui da minha, cerca de uns 10 quilômetros da minha casa. O hospital até que era grande, ficava em um prédio muito antigo. Durante o dia, o hospital era muito movimentado, mas à noite era bem tranquilo. Trabalhávamos sempre em turno, em dois, eu e meu colega Márcio. Enquanto um ficava monitorando as câmeras, o outro ficava na porta, ou fazendo a ronda pelos corredores que eram enormes. Bom, vou contar aqui algumas coisas estranhas que aconteceu comigo naquelas madrugadas. Em um dia, por volta de umas 2 horas da madrugada, estava fazendo a ronda, quando escuto uma voz vindo de um dos banheiros, que ficava no fim de um dos corredores do primeiro andar. Bom, fui até lá, bati na porta e ninguém respondeu. Resolvi entrar e não tinha ninguém. Bom, saí novamente e escuto algo. E volto, entro novamente e não tinha nada nem ninguém. Estranho, mas deixei para lá. Quando estava caminhando de volta, uma jovem de cerca de uns 15 anos que estava internada me chama. Eu entro e pergunto se posso ajudar. Olho para a cadeira de acompanhante, estava uma mulher sentada e dormindo, provavelmente sua mãe. A jovem me pergunta quem era a senhora que todo dia vinha em seu quarto, sempre quando ela estava dormindo. Ela não soube me dizer se sonhava ou se realmente aquela senhora estava ali mesmo. Ela me perguntou se eu a conhecia, se era uma funcionária do hospital. Eu disse que nenhuma senhora com essas características trabalhava no hospital, não no turno da noite pelo menos. Ela conta que essa senhora entrava em seu quarto, ficava ao lado da sua cama, começava a pronunciar algumas palavras em alguma língua estranha, que ela não compreendia, e algumas vezes tocava em seu braço, e sua mão era muito gelada. Não sei porquê, mas na hora que ela estava me contando isso, subiu um arrepio muito grande na minha espinha. Bom, voltei para a sala, e Márcio me fez uma pergunta que novamente eu me arrepiei todo. Cada pelo do meu corpo subiu. Ele me perguntou quem era a senhora que estava comigo, caminhando no corredor, indo em direção ao banheiro do primeiro andar. Eu disse que não tinha ninguém comigo, que estava sozinho. Ele disse que não. Ele insistiu e disse que havia uma senhora caminhando ao meu lado, em todo o percurso que fiz pelo corredor, que parecia que ela conversava comigo. Bom, eu pedi para ver a gravação. Voltamos à imagem, desde o momento que eu entrei no corredor. E pela imagem aparecia apenas eu caminhando. Mas Márcio jurava de pé junto
que tinha visto uma senhora caminhando ao meu lado. Nesse momento, lembrei da jovem, o que ela tinha me contado. Estranho, muita coincidência. Outra noite, quando estava fazendo novamente a ronda, percebo uma criança, um menino de mais ou menos uns 7 anos, novamente no corredor. Chamo ele. Ele apenas olha para mim, sorri e sai correndo. Vou atrás desse menino. Ele vai em direção a uma parte do hospital que estava desativado. Ele entra numa sala, vou atrás e não vejo nada. Ele não estava lá. Vou até a portaria e pergunto para a recepcionista olhar o cadastro do computador se havia alguma criança de mais ou menos uns 7 anos internada. Passei a descrição para ela, para ver se tinha alguma criança com essas características internada, porque havia poucas crianças internadas, e eu, pelo menos, não tinha visto nenhuma com essas características. Ela olhou no sistema e realmente não tinha nenhuma criança com essas características internadas. Estranho, seria um fantasma de uma criança? Fui até a sala das câmeras, puxei a imagem, novamente para o mesmo horário que tinha visto a criança. Para meu susto, a imagem só apareceu eu. A criança não aparece nas imagens. Estranho. Certo dia, chego para trabalhar. Eu entro, bato o cartão. Enquanto estava indo para a sala das câmeras, vejo o seu Manuel sentado. Seu Manuel é um paciente já conhecido, devido ao seu problema cardíaco. Por causa desse problema, ele sempre estava no hospital. E dessa última vez, ele já estava internado há uma semana. Sentamos, conversamos e jogamos conversa fora, durante uns 10 minutos. Depois disso, eu vou para a sala. Vou fazer a minha primeira ronda. E encontro a enfermeira Rosana. Ela me pergunta se eu soube do seu Manuel. Eu disse que não. Por quê? Ela disse, ele veio a falecer hoje pela manhã. Eu olhei sério para ela e disse, impossível. Acabei de conversar com ele, uns 20 minutos atrás. Ela disse para mim parar de brincadeira. Era impossível. Seu Manuel havia falecido por volta de 9 horas da manhã, que tinham liberado o corpo para a família há mais de 2 horas. Nossa, fiquei sem saber o que pensar. Comentei com o Márcio o que tinha acontecido. Ele riu e disse que eu precisava de umas férias. Márcio me contava que também já tinha presenciado coisas sobrenaturais. Mas caramba, por que seu Manuel apareceu para mim depois de morto? Bom, hospitais são locais onde muitas pessoas perdem suas vidas, e acredito que alguns espíritos ficam ali. Bom, outras coisas, além do que eu contei aqui, coisas estranhas, inexplicáveis aconteceram. Tipo, vozes em salas desativadas. Futuramente escreverei para contar essas outras coisas aqui no canal. Bom, ainda trabalho na mesma empresa, mas agora me realocaram e estou de guarda em um supermercado, em horário comercial. Bom, por enquanto é isso. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.